a gente tem um aluno, principalmente aquele aluno que, enfim, está começando agora a fazer o exame, né? Ele não tem tanta experiência, o que é que você pode orientá-los em relação ao tempo da questão? E aí vai casar muito bem aquilo, né, que você falou aí, de a questão para eles se é mais fácil ou mais difícil. Queria que você comentasse um pouquinho sobre. Vamos lá. Em média, Alexandre, 3 minutos por questão. Certo. Mas tem questão que você não leva ali 1 minuto para fazer. Uhum. Questões de linguagem, tem muitas questões, tem algumas questões de linguagem na prova de linguagem desse ano. Tem questões que você só pelo comando da questão, pela pergunta, você já e pelas alternativas você já faz a questão. Precisa ler aqueles textos longos, né? Agora é preciso você conhecer alguém que saiba resolver desse jeito para lhe ensinar. Inclusive eu até depois eu vou até pedir aqui sua autorização. A gente vai divulgar aqui um WhatsApp que a gente vai mandar Não, com um, certeza. como é que se diz, um e-book Aham. orientando como é que você faz essas questões. E Legal. depois a gente vai mandar também de matemática. Existe um padrão de questão. Por exemplo, tem questões de matemática que é só soma. A gente vai mostrar questões de tabela. Então, quando o aluno abre a prova, vamos lá. Primeiro dia de prova. Eu tenho 3 minutos. Eu tenho 3 minutos por questão para fazer a prova. A primeira coisa que você tem que fazer, eu sempre digo, chegar no local de prova cedo. Porque você sair de casa na agonia, principalmente esse aluno jovem, ele fica muito estressado, já é muito ansioso, porque o maior desafio da carreira desse aluno é o Enem. É pressão de pai, às vezes não é nem do pai, é mesmo do aluno, e às vezes não é do pai. Tem pai que às vezes eu observo que é tanto cuidado com esse menino que proteção demais desprotege, o menino fica pilhado. É tanta proteção porque quando é interessante, quando ele chega no local de prova, desaba, chora quando está lá no local de prova, porque não tem o pai para proteger lá na sala de aula. E às vezes, por mais que seja das melhores boas intenções, termina prejudicando muito esse aluno que às vezes tem uma capacidade muito boa, intelectual, tá entendendo? De fazer uma excelente prova, mas a parte emocional conta muito. E tempo de questão é muito importante. Primeiro dia de prova, chegar cedo no local, sempre você entra mais sossegado. Imagina você já chega atabalhoado, cansado, correndo, agoniado, até você decantar suas emoções, você já perdeu tempo ali. É verdade? A prova. Primeiro dia, prova de linguagens, primeiro dia, né? Prova de redação e prova de ciências humanas. Qual é a prova que eu devo começar? Aquela que você vai pontuar mais. E eu sempre pergunto, por quê? Eu pergunto o seguinte: a gente faz as coisas melhor. Como é que a gente faz as coisas de maneira melhor, mais eficiente? Quando a gente está cansado ou quando a gente está descansado? Quando a gente está Descansado, descansado, sem não é dúvida. verdade? E como é uma prova longa, no final eu vou estar mais descansado. Então eu tenho que ser mais produtivo quando eu estou descansado. E como é que eu vou ser mais produtivo escolhendo a prova que eu posso pontuar mais? Qual é a prova? Redação, primeiro dia. Segundo, linguagem e ciências humanas é parecido. Você não abre tanta sua pontuação, certo? E se eu começar por linguagem, se você não faz curso de nenhum idioma, nem inglês, nem espanhol, faça inglês, porque estão lá onde estão as questões mais fáceis, certo? Segundo dia, veja só, segundo dia, qual é a prova que eu devo começar? Depende, às vezes eu digo, depende, você vai fazer na UFRN e qual é o curso que você vai fazer, porque aqui tem peso, certo? Eu vou fazer medicina, ou eu vou fazer da área biomédica, ou ciência da natureza, aliás, ou farmácia, ou medicina, ou fisioterapia, esses cursos da área de ciência da natureza. Você pega a prova de ciência da natureza. Joia, beleza. E quais são os conteúdos que eu devo começar na prova de ciência da natureza? Normalmente biologia que é mais fácil. Sim. Inclusive a questão mais fácil deste ano foi uma questão desse ano de 2023. Foi uma questão de biologia. Matemática depois. Ou se não, você pode ficar ali fazendo uma ou outra, tá entendendo que não vai. Agora tem que ter cuidado qual é a área, porque você multiplica por 3 sua nota em ciências da natureza, né? Quem vai fazer na área biomédica. Agora, se você for fazer na área tecnológica, meu amigo, para cima de matemática logo, correndo, né? Sim. Multiplicando por 3. E nas questões de matemática, com certeza, a questão do logaritmo apareceu, passa. Questão de probabilidade, passa, que são questões mais difíceis. Você vai perder mais tempo.
certo? E às vezes uma questão fácil que você poderia acertar, não sobrou tempo e às vezes você chuta você sabendo fazer a questão. Ah, mas eu acertei a difícil. Sim, sua nota vai ser boa em relação a fácil? Com certeza não. Tem uma estratégia, Carlinhos, que eu gosto muito, é o aluno ele sair marcando a questão, né? Aquilo que ele vai... Aí ele usa, enfim, o acrônimo que ele quiser, lá na hora. Que ele achar fácil, fazer rápido, que deixar a interrogação para... Ou seja, para aquela que ele não conseguiu, para se houver tempo hábil, para ele vir e tentar fazer, né? Sim. Em relação ao gabarito, você acha que ele deve ir fazendo e marcando o gabarito? Como é que você vê? Alexandre, isso daí às vezes muda muito de candidato, sabe? É muito pessoal, É né? muito pessoal. Isso é muito pessoal. O ideal mesmo é ele conhecer a prova. Como é que eu conheço essa prova do Enem? Fazendo questões do Enem. Às vezes o aluno ele tem muito, porque hoje tem muito o seguinte, eu estou fazendo um simulado ali de tal empresa pela TRI. Peraí, mas essa TRI mesmo, será que ela é interessante? Porque onde é que foi pré-testado? Você vê que as questões do Enem, pré-testado ainda buga ainda, né? Sim. Ainda tem problema. Questões, você tem que fazer questões do... Não estou dizendo que você não tem que fazer esse simulado, não. Faça simulado, que é muito importante. Até porque a gente só tem um Enem por ano. E tempo de prova é muito importante. Como é que eu melhoro o meu tempo de prova? Fazendo simulado. E você tem que fazer aquele simulado que vai simular o mais próximo do Enem. Eu sempre digo, lá na empresa, lá no CDF, a gente faz 3 simulados. Agora a gente faz igualzinho o Enem. O Enem, 2 domingos, 2 domingos. Chegou de 1 hora, 1 e 1 não entra. Começa de 1 e meia, simula igualzinho. Porque muitas vezes não é nem a capacidade livresca de conhecimento do aluno, é a questão emocional. Esses dias agora teve um simulado aí, coincidentemente, uma aluna chegou e disse: ai, Carlinhos, eu estou com a dor aqui, essa cadeira. Eu digo, ainda bem que foi aqui. Porque no Enem você não escolhe onde você vai sentar. Às vezes você tem um ventilador em cima da sua cabeça, né? o ar-condicionado, tá entendendo? Como é que a gente corrige isso? Fazendo simulado. E principalmente as provas do Enem, as provas passadas, né? Que você tem que fazer. Por quê? Porque tem padrão. Entendeu? E Tem mais padrão. uma vez entra a matemática aí, né? Exatamente. Tem padrão aquelas questões. Outro detalhe também, muito importante. A questão de você estar fazendo redação ainda nessa reta final, Alexandre. É importante demais. Mas não, falta pouco, falta pouco. Meu amigo, se você já conhece toda a estrutura, pode ter certeza que você tem que treinar, até porque às vezes você pega um tema que você não é tão familiarizado. Sim. Entendeu? É diferente de você estudar uma física, até mesmo uma matemática. Você tem que estudar conteúdo e é muito conteúdo. E às vezes o aluno diz, olha, nessa reta final o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que, por exemplo, aquele conteúdo mais difícil. Meu amigo, faça o seguinte, fique treinando as fáceis, porque você vai gastar muito mais energia aqui no difícil. E se você acertar, não é tão valorizado quanto se acertasse os conteúdos mais fáceis, que é tão valorizado. Não é verdade?